Eugênio Gomes vai diferenciar qual é o perfil do profissional que está envolvido com a empresa ou comprometido. Então vamos assistir e no final você faz a sua avaliação. Olá, eu sou Eugênio Gomes, bem-vindo ao Gestão em Ação. No final do nosso último programa, eu combinei com vocês aqui no Gestão em Ação que nós voltaríamos hoje falando de qualificação profissional e nós faríamos uma visita às turmas que estão se qualificando lá no SESI Senai. Infelizmente, por questões de agenda, não foi possível efetuarmos essa visita, mas eu convido todos os telespectadores para assistirem aqui no Super Canal a cobertura completa desses programas de qualificações do Senai, inclusive a apresentação das formaturas. Hoje nós falaremos sobre comprometimento, um termo recorrente, que inclusive já foi citado aqui no Gestão em Ação, quando nós falamos de qualificação profissional 2. Hoje nós falaremos especificamente sobre comprometimento, que de verdade é aquela relação forte que um indivíduo tem com uma organização. E o comprometimento, as suas características principais se baseiam em 3 condições. A primeira é que o indivíduo de fato se doe, que ele faça um esforço acima da média em prol da organização. Segundo, que ele acredite e que ele compartilhe dos objetivos, das crenças, da missão e da visão dessa organização. Ou seja, o indivíduo ele sabe onde a empresa se encontra, sabe exatamente o que ela faz, sabe do seu sonho e ele compartilha e ajuda essa organização a atingir essa visão, a atingir esse sonho. O terceiro ponto, a terceira condição desse comprometimento é que o indivíduo queira permanecer nessa organização, que ele esteja gostando do que faz, que faça com amor e que queira permanecer na organização, ajudando-a na sua missão e nessa busca do seu maior objetivo, do seu sonho, que é a sua visão. Nós vamos diferenciar envolvimento de comprometimento através de uma pequena parábola, a parábola da codorna e do coelho, que é mais conhecida como a parábola da galinha e do porco, mas eu particularmente acho complicado ficar falando funcionário galinha, funcionário porco. Então nós vamos tratar aqui hoje, nessa parábola, de o funcionário codorna e o funcionário coelho. Um fazendeiro, ele criava em suas terras codornas e coelhos. E na semana que seria o seu aniversário, a bicharada começou a discutir o que eles poderiam fazer para comemorar o aniversário do fazendeiro. E as codornas eram pouco menos animadas que os coelhos e corria o tempo todo das propostas dos coelhos sobre a comemoração do aniversário do fazendeiro. E por fim, as codornas então resolvem, achando que iam pegar o coelho de surpresa, e fizeram a seguinte proposta: vamos fazer um almoço especial para o fazendeiro. Vamos oferecer para ele ovos de codorna com carne de coelho. E o coelho deu a seguinte resposta, os coelhos deram a seguinte resposta às codornas: bom, se o meu papel é fornecer a carne, eu sou comprometido, eu vou oferecer então a minha carne para propiciar esse almoço para o fazendeiro. Moral da história: as codornas são envolvidas, os coelhos são comprometidos. Aí você deve estar perguntando aí, eu tenho que doar minha vida para a empresa? Bom, não é bem assim, isso na verdade é uma parábola, mas tem um significado muito importante. Pessoas comprometidas, elas fazem mais que bater cartão, fazem mais que compor o quadro da empresa, fazem mais que simplesmente executarem as tarefas que lhes são dadas. Pessoas comprometidas dão um algo a mais, um plus a mais, um esforço a mais, se preocupam com que a empresa de fato cumpra a sua missão e atinja os seus objetivos. E é esse esforço adicional, é esse gostar mais do que está fazendo, se esforçar mais em benefício da organização, é que nós chamamos de comprometimento e é o que as empresas precisam que os funcionários tenham e também, claro, precisam valorizar mais quando o funcionário é de fato comprometido. Nós vamos agora conhecer alguns tipos de comprometimento. Primeiro, o programático. Trata-se daquela relação onde as pessoas fazem parte da organização somente por interesses pessoais.
Mesmo insatisfeitas, permanecem na zona de conforto, não se arriscam e continuam no trabalho, porém não se doam efetivamente para o sucesso da organização. A segunda é a relação baseada na lealdade. Trata-se daquela relação onde as pessoas se sentem na obrigação de trabalhar na organização por algum motivo, inclusive por acreditarem que o seu trabalho pode contribuir com ela. Dedicam-se ao cumprimento dos objetivos, porém de forma acanhada. E a terceira é a relação atitudinal. Nessa relação, as pessoas se identificam e se envolvem com a organização, elas gostam de fazer parte dela, sentem-se motivadas a trabalhar para a organização e comungam de seus objetivos e interesses. Comprometidas, as pessoas assumem postura positiva diante do trabalho e da organização. Elas trabalham com vontade, querendo contribuir com as atividades e com os resultados da organização. É claro que dessas três relações apresentadas aí, que você pode acompanhar na tela, aqui de fato interessa para as organizações e para o sucesso dos negócios e das pessoas é a relação atitudinal. Hoje nós falamos sobre comprometimento e apresentamos a parábola da codorna e do coelho. E nós percebemos que de alguma forma a codorna acabou por entregar o coelho ao sacrifício, quando propõe um prato onde o coelho teria que de fato dar a sua própria vida para que se cumprisse ou que se organizasse a refeição do fazendeiro. E nas nossas relações de trabalho isso acontece muito. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no nosso próximo Gestão em Ação, na próxima quarta-feira, no programa 61. Nós já falamos aqui de futrica, já falamos de fofoca, nós vamos falar no nosso próximo encontro sobre algo muito específico dentro dessa relação. É quando nós temos na nossa organização pessoas que ficam entregando o outro para o chefe, ficam minando, dando informações equivocadas sobre a pessoa e às vezes a organização, o gestor, o dono do negócio acaba perdendo um ótimo funcionário por dar ouvido a conversas fiadas. Não perca o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela audiência, pela atenção e até lá.